18 de março chegou, sem ninguém esperar o que estava para acontecer na cidade de Caraguá. A tristeza tomou conta da cidade e deste povo que vivia tão feliz. E hoje toda a humanidade chora por essa gente que faz parte do país. Oh, oh, oh. Chora, chora, Brasil. Amigo, não foi bem uma tromba d'água. O engenheiro que correu paralelo duas construções. A Tamoio, que era uma estrada de roça, e a represa. Correram paralelo. Mas só que a represa andou mais depressa. Então eles tinham que terminar a Tamoio rápido. E terminaram. Isso tudo aconteceu em Caraguatatuba. Foi como um castigo. E não sei se na verdade não foi um castigo mesmo, porque era um sábado da Aleluia. E aquele pessoal que gostava muito de, assim, fazer farra, pular carnaval, se divertir, virar à noite, eles falaram que eles iam dançar e pular em frente à igreja de Santo Antônio. Quando deu mais ou menos umas 4 horas, isso aqui ficou noite. Você não sabia se era dia ou se era de noite. 4 horas num sábado. Isso aqui ficou noite. De sexta para sábado, choveu demais, direto. E eu estava na Santa Casa. Quando lá entre 1 e 3 horas da tarde, não lembro bem, vieram um aviso de que houve um deslizamento lá na cidade. Ele saiu na parte da manhã que estava dando aqueles estrondos. Quando dava os estrondos, era uma barreira que caía. Aí ele demorou demais, já era umas 5 horas da tarde e ele não chegava. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou atrás do meu marido. Foi um tremor de terra, a meu ver, dado por um engenheiro italiano que falou, daqui uns 2 meses terminamos a represa, vamos embora e vocês vão ter um leve tremorzinho de terra aqui. Esse leve tremorzinho de terra, eu acho que matou bem 1000 pessoas. É a chuva de granizo que começou a cair com a gente. O morro desceu, a árvore desceu, e alguns lugares, que não sei se vocês uma hora puder passar, vocês vão ver. O campo do 15 ali não era morro mesmo, desabou. Então a gente quase não via nada. Isso aqui ficou uma noite para nós. Quando eu cheguei ali no Estrela d'Alva, que eu ia chegando para chegar no Morro do Cruzeiro, eu vi tanta água que vinha da serra, que era aqueles rolos de água. Aí eu falei, pronto, agora eu vou morrer sozinha, sem marido, sem filho e sem mãe. Aí fui correndo para me sair na Prisciliano de Castilho. Quando eu cheguei na Prisciliano de Castilho, tinha mais água do que estava para trás. Enquanto que ao longo da estrada, os escorregamentos eram gigantescos, ao ponto de cortar a estrada e deixar os carros do lado de cima parados e os de baixo impossibilitados de sair, porque logo adiante tinha outro escorregamento. Porque o pessoal ficaram preso na serra, ficou, eu não sei em quantas ilhas, ficou bastante. Inclusive, teve uma família que a gente ouvi falar, nós ouvimos falar, que o dono do carro não quis sair. Só falou que você saía se o governo tirasse o carro dele. O caminhão está carregado 3.000 litros de leite, vocês podem tomar vontade. O caminhão de mudança tirou o fogão para esquentar leite e fazer alguma coisa. E tinha caminhão de feirante, né? Tinha verdura, fruta, eles comeram. Passaram noite lá, no dia seguinte todo mundo começou a descer.
Era só aquela baixada de Jaraguazinha, era só lamaceira de até no joelho. A catástrofe foi a coisa mais lamentável do mundo que podia acontecer em Caraguá, né? Desfigurou Caraguatatuba, né? Desceu os morros, machucou esses morros, tudo, ficou tudo cheio de feridas, né? Morreu gente, destruiu casas, né? Foi um acontecimento daqueles assim, você só vendo e vivendo para você poder julgar. Você imaginar, falar e contar, você não acredita, né? Gente que morria soterrada, tem gente que até hoje não foi encontrada, né? E você ficou aqui isolado de comunicação, de luz, de água, de tudo, acabou tudo, né? Parecia que era o fim do mundo. Foi terrível. Nunca se viu uma coisa igual em Caraguatatuba. Então, praticamente a parte sul do município ficou isolada porque caiu a ponte da Santa Casa. E lá só tinha 2 médicos que ficaram ilhados. E eu fiquei do lado norte, que é o centro da cidade, para atender a população do centro da cidade. Aí quando eu cheguei no corredor da casa da minha mãe, estava sequinho, não tinha água nenhuma. Eu falei, oh, graças a Deus, a água é só na rua. Quando eu entrei para dentro, quando eu falei, mãe, socorre as coisas porque vem vindo muita água. Quando eu falei isso, a água entrou junto comigo. Na Santa Casa entrou água na sala de cirurgia, mais ou menos meio metro. E um médico de origem japonesa, chama Dr. Keiichi, né? Ele estava terminando de fazer cirurgia, da ponto final, acabou a luz, né? Aí ele terminou com luz de vela, e a água já estava chegando quase na joelho. Bom, naturalmente a dificuldade técnica da gente, agora com água, mais ou menos na altura da canela, tatu correndo dentro da sala cirúrgica, foi até engraçado isso aí, né? Mas fora isso aí foi mais o atendimento dos feridos que vieram, né? E porque também os outros que se feriram longe da Santa Casa não puderam chegar também, só no dia seguinte, só depois que muitos chegaram lá. Aí ela falou para mim, olha, nós vamos morrer todo mundo dentro de casa. E a água foi subindo, foi subindo. Como ela tinha muita fé em São Benedito, ela pegou a imagem dela e pôs em cima de um armário que ela tinha. Daí ela falou, ó, São Benedito, não deixa essa água passar dessa altura, para nós não morrer dentro de casa. Quando ela pediu isso aí, fez igual um funil dentro de casa. A água saiu tudo, foi a hora que a ponte estourou. Que daí a água foi aquele funil, foi tudo para o mar. Quando rodou a ponte, com o peso da água, daí começamos a ver que a água descia. Nós éramos um termômetro. A água está descendo. Meu pai tinha uma Rural Willys, que era um carro alto, carro bom para andar. Eu peguei a Rural e saí e começamos a dar socorro a esse pessoal e levar para o Adali. Tinham poucos carros andando na cidade. Muitos ficaram presos em garagem e muita gente não quis pôr o carro também para andar no meio do destroço, da água. Então começamos a trazer gente de início para o Adali. Sabe que eu estava trabalhando aqui no Quintaro, lá tinha aquele toco de, esse chapéu de sol, né? Só que não tinha em cima, tinha toco, ele cortou porque tem horta lá, né? Deixou só. Você está vendo esse toco aí? Fiquei 40 minutos segurando assim. A água passou aqui assim. Olha, tudo machucado. De lá do toco até na casa dele, tinha distância de 10 metros. Ele fica observando, a água entra lá, né? Sai cadeira rodando, mesa virando, aquele guarda-comida, fogão, bujão de gás saiu morrendo. Ele ficou lá 40 minutos atrás. Aqui, o bairro do Tinga, não era essa pedra que o senhor está vendo hoje. Era pura mata virgem. Rodou tudo. Só ali
Só ali deve ter morrido, não estou dizendo que morreu. Deve ter morrido pelo menos umas 500 pessoas. Aquele morro do 15 e a entrada de Caraguá de lá para cá foi inacreditável, só vendo para crer, conforme você fotografia aí. Tinha caminhão dentro do mar, tinha, olha, coisa terrível. Casa tudo destruída, gente gritando, era um troço terrível. Na época teve um rapaz que sofreu úlcera perfurada, nós tivemos que fazer cirurgia com um tatu na sala, correndo para lá para cá, e água, não digo até o joelho, mas na canela, né? Isso aí foi o que mais marcou. E os outros foi alguns ferimentos e pessoas com fratura grave na perna, mas isso foi transportado para São Paulo. O que aconteceu? Tive que instalar, fazer vários postos de atendimento na cidade para atender aqueles flagelados. Verifiquei, constatei inúmeras mortes que eu não sei ao certo e ninguém sabe ao certo até hoje quantas pessoas morreram aqui do lado norte e lado sul de Caraguatatuba. Nós íamos buscar esse pessoal ali em frente ao fórum. Aquele morro ali do João Linguiça, aquela parte ali mais alta, também ficou bastante prejudicada. O pessoal trazia eles até ali, o asfalto, o fórum é uma parte mais alta, trazia esse pessoal ali, colocava dentro do carro e eu atravessava. Do fórum até aqui onde termina o asfalto, era um mar de lama e de árvores. Tanto que eu não conseguia passar, o pessoal empurrava, tinha gente que ia empurrando, quando chegava ali, aí saía, pegava a ancheta e vinha aqui para a cidade. E meu marido não aparecia. Aí quando foi 10 horas da noite, ele chegou, coitado, bebinho, né, que ele bebia, só de short, porque ele jogou toda a roupa para poder socorrer o pessoal, e meu primo tinha morrido embaixo da casa. O morro caiu em cima da casa dele, matou ele, as 3 crianças, ela na hora de ganhar neném, né? E ele em pé na porta, que ele ia saindo para pedir um socorro. Aí ele chegou e falou, Zita, seu primo morreu, tá tudo debaixo da casa. Umas 2, 3 horas depois, nós enchemos a dali, não cabia mais gente na dali. Aí, Boneca, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos. Eu falei, tem um 15 de novembro. Ele falou, pode arrombar a porta, que era na Santa Cruz, onde hoje é aquela galeriazinha aqui. Aí fomos lá, eu e o falecido Jorge Burian, pai do jornalista Salim Burian. Tivemos lá, tinha um cadeado, quebramos o cadeado e passamos a acomodar o pessoal no salão do 15, que era um salão grande. Então, acomodamos bastante gente lá. Também não coube. Aí eu tinha uma garagem atrás da lanchonete e do posto. Nós tiramos os carros e eu recebi lá umas 200 pessoas. Eles não deixavam a gente passar para limpar a casa. Então nós ficamos na cidade e na outra noite deu aquele tremor de terra. Tremeu tudo. Aí nós estávamos aqui, nós conseguimos passar escondido deles e viemos para limpar a casa. Chegamos aqui, quando nós estávamos limpando a casa, de noite, acabando de limpar, deu o tremor. Saímos todo mundo, fomos para a igreja. Quando eu entrei na Fazenda Serra Mar, tinha muitas valas que a água abriu, correnteza muito forte, já estava mais normalizado. Mas quando eu passei do morro, que hoje tem aquelas casas, que eram os morros dos ingleses que se chamavam, para lá, era uma várzea. Daí que eu vi que ali estava terrível, que era um marzão mesmo. Era um imenso, um lago imenso mesmo. A água estava correndo muito pouquinho, quase parada. Aí eu só via as partes dos postes para fora, as pontas dos postes, então eu falei, eu vou nadar, quando eu me cansar eu seguro no poste, porque energia não tinha mais. A que socorreu mais foi a família sem ter para onde ir, pelo amor de Deus, tá coisa terrível. E procurando família, procurando aqui. Inclusive tinha uma casa no Rio do Ouro, tinha 16 pessoas, parece que não ficou ninguém na casa. Ali acabou tudo. Foi terrível o negócio. Chegando lá que é chamado de Ponto Chique, que era o Barrinho,
Aí a turma perguntou para mim como que eu tinha chegado até lá. Eu falei que vinha segurando o poste e tal. Daí as pessoas falaram para mim como é que estava a vila, que aquele tempo chamava de vila. Caraguá que chamava de vila. Eu falei, ó, tá tudo destruído. Lá nada. Ah, nós vamos lá ver e tal. Eu falei, ó, vai ser muito difícil. Muitas pessoas que não sabem nadar não devem ir não, que morrem. Aí onde tinha um cinema grande lá, minha mãe estava lá com meu pai, graças a Deus. Então, aí eu contei que nós estava tudo bem, que a casa tudo bem. A casa tinha destruído, mas o meu irmão já estava lá na garagem do Atlântico, que o resto estava tudo normal. E na época, eu e meu falecido tio, passou os bombeiros lá, a gente estava numa pousada do seu Zizo, tá? E perguntou para o meu tio se a gente podia indicar para eles onde era o local das casas. E eu, como, embora seja um moleque, né, eu fui com o meu tio e os bombeiros até o local. E eu presenciei lá um monte de corpos, né, essas coisas. Até uma amiga da família, até uma moça que dava injeção em mim na época, estava falecida lá com uma criança no colo, e eu cheguei a ver isso, né. Então foi um negócio muito triste, né. De manhã eles levantavam, dormiam todo em volta, de manhã eles levantavam, pegavam um lisoforme e jogavam para desinfetar, empilhavam o jornal, voltavam na hora do almoço. Nós fazíamos uma sopa com o pessoal da cantina Chamego, que também tinha sido do Jorge Burian, mas já tinha vendido. Um pessoal de fora que estava aí muito bom. Nós íamos perder praticamente todo o material que nós tínhamos comprado para trabalhar na Semana Santa. Então fazia um sopão, e esse pessoal vinha, almoçava, à noite voltava, jantava e dormia lá, colocava o jornalzinho de novo e dormia. Quando foi no outro dia, eu falei, mãe, eu vou até a ponte para mim ver como é que está o rio. Daí, quando eu cheguei lá, eu encontrei com a minha tia que vinha vindo gritando pela rua. Aí ela falou, Zita, o bairro do Poiares está numa terra só. Aí eu falei, morreu as 7 famílias, que eram 7 famílias que moravam lá. Aí eu falei, então a minha irmã também tá. Ela falou, pois tá. Aí eu voltei gritando para trás, sabe? Cheguei em casa, falei para minha mãe. Daí meu marido falou, eu vou atrás, nem que seja para me passar o rio a nado. Aí foi, que ele foi atrás da minha irmã. Quando chegou lá, ela estava... Deu tempo, meu cunhado foi que salvou as 7 famílias, porque quando ele saiu na porta da cozinha, ele viu quando o morro ia descendo. Aí ele chamou todo mundo. Quando ele olhou para trás, as 7 casas tinham sobreterrado de terra. Foi 1 quilômetro de terra que deu na... Chegou a bater no calcanhar dele, a terra, sabe? E ele salvou as 7 famílias, esse meu cunhado. Mas no fim, no primeiro dia estava bom. Mas no terceiro dia começou os barros, saiu o sol, né? Os barros fedidos, com a minhoca morta, cobra morta, bicho. Ih, mas as fedidas. As roupas que molharam lá, que nós mesmos trabalhávamos, não aproveitava mais, porque tão fedido que ficou. Não saía, aquele lodo não saía, a roupa branca. Achei um menino, estava agarrado, não. Conhece aquele modelo antigo do cama, patente? Estava segurando assim, na cabeceira da cama, coberto de lama tudo, né? Então tirou o corpo do menino, mais ou menos 10 anos, e não deu para soltar. Não deu para soltar, porque estava seco já, não. Ficou mais de 15 dias, atorado dentro da lama, né? Aí tinha que meter a faca. Olha, tudo, nosso homem chorou, né? A situação que eles viram. Aí tiramos o telhado e arrancamos alguns mantimentos, ainda deu para aproveitar alguma coisa, foi rápido. Depois fomos socorrer lá no Jaraguá, ali na estrada, ali onde estava o rodoviário. E tinha uma casa do Taro com Mazal, também. Não tinha caído a casa, mas estava tudo na água lá. Salvamos um porquinho ainda lá. Inclusive o próprio salvador da parte, vamos dizer, de Caraguatatuba, que foi o Sr. Tomás Camanhas, eu lembro dele muito bem, sabe? Ele é falecido, que passou o rádio amador, que o Caraguá estava com a catástrofe, né? Ele é muito bem dele, ele consertou meu primeiro som, que meu pai me deu de presente até, ele era técnico de som e rádio amador. Aí parece que, não sei se foi no 4º ou no 5º dia, chegou o exército.
Aí, todo carregado de madeira, fizeram a ponte rapidinha. Aí pronto, já melhorou a situação, que era para passar gente para São Sebastião, para pegar o navio, né? Aí já deu passagem, já deu uma melhora boa. São Sebastião, Ubatuba, Vale do Paraíba inteirinho, mandou caminhões e caminhões de mantimento para cá. Então nós tivemos o que comer, tivemos água para beber, porque não tinha onde tomar banho, não tinha onde beber água, não tinha onde comer, não tinha nada. Não tinha nada. Quem tinha um pedaço de pão no bolso era um Deus nos acuda. Eles abriram uma cova imensa, mais ou menos uns... já mais de 10 metros, devia ter mais ou menos 15 metros. Uma valeta funda e uma valeta menor, tipo 7 metros, 3 metros e meio de comprimento, mais ou menos uma largura, chegava quase 2 metros de largura. E eles chegavam com os corpos e eles iam jogando. Quer dizer, ninguém sabia quem morreu. 4 dias depois dos escorregamentos maiores, eu andei de avião junto com a Olga Cruz, a minha colega, para ver os escorregamentos. Era um desastre, né? De cada sulco de um afluente que vinha do esporão da serra, esporão norte, face norte, havia um escorregamento que arrasou a estrada pré-existente. Era um buraco. E os carros estavam parados na parte de cima e a massa de detritos ia até o fundo do vale e preenchendo o vale. E como as chuvas vinham de vários lugares, as grandes chuvadas e a escorrência de água, tudo isso veio para Caraguatatuba e formou-se quase um delta na barra do rio Caraguatatuba, que está tão sossegado hoje dentro da cidade, né? Aí muita gente foram embora daqui também, acho que, né? Mas eu falei, ó, não, vamos ficar aqui. Já que salvamos, vamos ter continuidade. E estamos até agora aqui, graças a Deus, tudo bem, né? Mas foi feio. A dificuldade depois, que esse menino meu que está aí, ele nasceu, eu encomendei ele na época da catástrofe. Porque faltou pílula na farmácia, então eu encomendei ele na época da catástrofe. Ele foi na época da catástrofe. Fruto da catástrofe. Pois é, então. E tiveram muitas passagens. Uma outra assim que eu acho assim que me marcou muito foi um parto que teve lá. Um parto. E depois terminou. Uns 3 anos depois, talvez. Essa vai me permitir, porque quando eu termino eu choro. Aí você dá uma cortada. Uns 3 anos depois eu estou trabalhando no caixa e chega uma senhora com uma criança com um embrulhinho com 2 pés de alface. Eu estava no caixa da minha lanchonete, aí comentou, falou, entrega para ele. Aí pegou e me entregou. Eu não estou entendendo. Ela falou, não, eu veio trazer de presente que foi ele que nasceu aqui. Milho, um negócio assim, um negócio muito, marcou demais, uma experiência assim, sensacional. Eu disse o seguinte, é bom que os senhores prefeitos e governadores saibam que para corrigir os defeitos das margens dos rios que estão sujeitos à subida das águas e extravasamento das águas e de detritos, seria bom fazer os projetos pequenos e as arrumações necessárias, né, bem boladas, bem pensadas, nos próximos 10 anos. Porque se deixarem por muito tempo, vai acontecer de novo há 12, 13 anos, 26 e 26, certo? Essa é a conclusão a que eu cheguei do ponto de vista prático, do ponto de vista de uma mensagem, né? E essa mensagem eu falo para todos. Teve muita gente que ajudou, mas teve muita gente também que se omitiu, viu?
A gente fica pensando como é que uma pessoa pode, nessa circunstância, não participar, não se atirar. E no fim você via que as pessoas de quem você menos esperava estavam participando. No primeiro dia, eu lembro que na segunda viagem, porque fazia frio e chovia, úmido, eu coloquei uma bota e saí. Na segunda viagem que eu fiz ali para o fórum, eu lembro que eu passei em frente à minha lanchonete e peguei 1 litro de conhaque. Eu falei, eu vou dar para esse pessoal que está trabalhando, porque é úmido, dentro d'água, barro. E levei os litros de conhaque. Quando cheguei em frente ao fórum, veio um cara todo sujo. A impressão que eu tive é que ele estava bêbado no meio dessa circunstância toda e pediu um gole. Eu falei, pô, isso é hora de... Era o Zinho Poloni, que estava trazendo o pessoal. Eu falei, poxa, que sou eu. Ele estava tão sujo que eu não reconheci. Era um negócio... E inúmeras outras passagens, situações. E depois de 2, 3 dias, aí teve aquele processo de acomodação e a cidade demorou para engrenar de novo. Nós passamos um período bem difícil, complicado. Houve um certo espaço, um lapso de tempo que houve uma brecada. E um certo momento deu uma recuperada. O tempo que Caraguá perdeu com essa catástrofe, que ela ficou para trás das outras cidades, ela recuperou 3 vezes mais agora, atualmente. Caraguá, pelo fato de ser o centro geográfico da região, é a cidade mais nova, né? Mas depois da catástrofe ela passou a ter um progresso muito grande e, pelo fato de ser o centro geográfico, ela evoluiu muito rapidamente, passando hoje a se chamar a capital do litoral norte, né? Caraguá ficou muito melhor depois que deu a catástrofe. Caraguá aumentou muito. Depois que deu a catástrofe, a turma foi esquecendo e serviço foi aparecendo. Nossa, ela modificou muito, ela ficou muito melhor do que era. Que até então era uma cidade meio pobre. Depois ela enriqueceu. A catástrofe talvez tenha sido boa por um ponto. Causou muita destruição, causou muita tristeza, mas mostrou às pessoas, mostrou a muitas pessoas o que era esse pedaço de chão. E mostrou também a garra, a luta deste povo. A gente até hoje lembra dos amigos que a gente perdeu, lembra do sofrimento do povo. Muita gente, né, acabou largando tudo aqui, indo embora. Muita gente vendeu a terra a preço de banana, né? E mesmo ao longo dos anos, depois já como jornalista, escrevi várias vezes sobre esse assunto, porque eu acho que faz parte da história da cidade, né? A catástrofe acabou por criar em Caraguatatuba a vontade de se renovar, a vontade de se refazer, de se reconstruir, para que o nosso povo, né, pudesse ter uma esperança de futuro e de poder oferecer alguma coisa de bom para seus filhos. E a assessora da Fundação Cultural, Adriana Coutinho, juntamente com essa equipe, notaram nesses muros, né, nos fundos aqui do cemitério, esses dizeres, foram limpando o muro e aos poucos foram descobrindo que realmente havia ali, né, essa cruz com esses dizeres deixado por essa gente, por essas famílias, né, que perderam filhos, pais, avós nessa catástrofe. E se pensou então em construir um memorial, deixar esse memorial que já existia, mas muito simplório, muito até pouco percebido por quem visita ou visitava o cemitério, muito pouco percebido, então se pensou num memorial que tivesse mais, que trouxesse uma alusão a esse período da catástrofe. Eu presenciei o seguinte: Caraguá se recusou a morrer.
se recusou a morrer. E hoje vocês estão vendo essa vitrine bonita. Caraguá é bonita. Pode ter uma praia fraca, meio fraca, mas ela é bonita, bem arrumada, bem penteada. Então eu tenho orgulho de morar aqui. Eu tenho muito orgulho de morar em Caraguá, tenho muito orgulho de ter criado meus filhos aqui. E pela força do povo, pela ajuda do governo, naquele tempo era o Abreu Sodré, né? Graças a Deus Caraguá renasceu, cresceu, floriu e hoje é uma bela cidade, é a maior cidade aqui do litoral norte, né? Eu diria que nesse período, Caraguá foi a terra das oportunidades. Porque se você pegar na história de Caraguá, e hoje, pessoas que estão bem-sucedidas começaram lutando, começaram às vezes até vendendo de porta em porta, montando pequenos negócios, e todos que trabalharam, todos que se dedicaram com honestidade, conseguiram prosperidade. Eu cheguei aqui em 1972, né, e observei que parecia que estava na cidade um clima ainda de desânimo, em função da cidade ter sido arrasada pela catástrofe de há 5 anos atrás, quando aqui cheguei. E olhando agora para o passado e vendo o futuro de Caraguatatuba, a gente se impressiona com o desenvolvimento de Caraguá a partir de uns 12 anos atrás e o futuro que nos espera a partir principalmente desses investimentos grandes na área de petróleo e gás e consequentemente também até o próprio Porto de São Sebastião, nos investimentos que vão ser feitos por lá, a gente vê a perspectiva de um futuro realmente muito promissor aqui para toda a nossa região. Caraguá se tornou uma referência imobiliária já hoje. Quer dizer que com a vinda da Petrogás, né, que se instalou em Caraguatatuba, nós vamos ter acho que uma explosão demográfica maior e financeira também, né? Bom, você sabe aquela história, você está na hora certa, no lugar certo? Hoje, o investimento imobiliário no litoral é Caraguatatuba. Por quê? Porque existe uma especulação muito grande. Hoje eu não tenho imóvel para alugar, porque o que tiver para alugar em Caraguatatuba eu tenho reserva. E assim vai estar sendo gradativamente subindo a procura por venda. Isso nos ajuda bastante. Fazendo uma autoanálise, o meu governo foi um governo de razoável para bom, medidas as proporções financeiras de uma época e de outra, né? E dentre as coisas, dentre essas poucas coisas que eu fiz, eu considero a mais importante foi mover a ação contra o governo do estado para indenização da Serra do Mar. Então esse dinheiro todo da Serra do Mar que proporcionou aos últimos prefeitos uma realização enorme de obras, foi tudo em função dessa indenização da Serra do Mar, que fui eu que tive a iniciativa. Aliás, contra a vontade dos meus assessores, eu fiz questão de mover a ação, sabia que eu não ia usufruir dessa indenização, mas que Caraguá, como um todo, quando essa indenização fosse concretizada, seria para Caraguá um sucesso como foi realmente. Caraguatatuba era tida antigamente como o banheiro do litoral norte, o mictório do litoral norte, uma cidade onde as pessoas paravam, faziam sua necessidade e viajavam. Caraguá é uma cidade que tinha muito pouca pavimentação, muito pouca drenagem, muito poucas pontes, muito mato. E nós fizemos uma grande implantação urbanística no município, com avenidas modernas, com pontes e com infraestrutura. Hoje Caraguá tem os melhores teatros de São Paulo, com escolas de primeiro mundo, com creches, enfim, a cidade avançou muito. Na década de 90, quando eu fui presidente da Associação Comercial de Caraguatatuba, a grande preocupação de todos nós presidentes aqui do Litoral Norte era de buscarmos formas de estimularmos a economia local, né? Uma vez que nós perdíamos muito com a sazonalidade, né? Entrava a competição
Campos de Jordão no inverno, né? E o litoral norte passava a viver praticamente de 2 meses de veraneio, né? E um pouco de turismo. E os horizontes eram muito limitados. A coisa mais interessante que aconteceu foi o seguinte: antes da catástrofe, Caraguatatuba era muito pouco conhecida. Quando a gente ia lá em algum lugar, a gente falava que era de Caraguatatuba, lá do litoral, eles perguntavam logo, é perto de Santos? E após a catástrofe, aconteceu uma coisa interessante. Quando a gente falava Caraguatatuba, lá tem praias bonitas. Ninguém falava na tragédia do pessoal, de morrer muita gente, nada disso. Lá diz que tem praias muito bonitas. Isso é que ficou gravado. Nessa empresa que eu trabalhei, ela falava, mas o que tem esse lugar seu de diferente? O meu gerente me falava, não tem nada diferente, é igual a qualquer lugar. Eu falei, não é não, não é não. No litoral a gente se gosta, se protege, a gente procura, a gente gosta de se ver, de se falar, de se abraçar, de rir juntos. Aqui é uma grande família. O Litoral Norte, Caraguatatuba e o Litoral Norte, isso é uma grande família. Uma grande família, e é um prazer morar aqui porque a gente gosta de ver a manutenção desse lugar, que cada turista que desce a serra fala, isso sim que é qualidade de vida. Quando eu cheguei, até hoje, escuto muito pouco falar da catástrofe. Eu até acho que isso é um resgate, esse documentário, é um pouco da história da cidade. Pessoas que fizeram muito por Caraguá e que hoje não são lembradas, e talvez nem os seus familiares. Outro dia eu estava num evento, uma solenidade na Câmara Municipal, e no uso da palavra perguntei, tinha um público estimado em 100, 120 pessoas, quantos ali tinham nascido em Caraguatatuba? Não teve 10% do que ali estava presente. Então se observa que a cidade cresceu com a vinda também, né, dos moradores de outras regiões. E isso contribuiu muito também para o crescimento de Caraguá. Então nós vemos hoje grandes empresas vindo se instalar aqui. Ninguém vem se instalar numa cidade à toa, sem pesquisar, sem vislumbrar o que vai acontecer. Então a gente vê que isso aí promoveu também uma mexida no empresariado local, todo mundo ampliando, abrindo filiais, se desenvolvendo, qualificando seus funcionários, atendimento, qualidade de serviço, treinamento, e isso é muito importante. E aí é onde a associação comercial entra, não é? Na ajuda com treinamentos, com cursos. O Sebrae é uma entidade muito importante aqui também, que veio trazer uma nova visão empresarial, não é? Com cursos, com treinamento, Empretec, Ideal, Jovem Empreendedor, Projeto Degrau. Então a gente vê hoje a própria Unimódulo, nossa universidade cresceu muito, né? Com um campus universitário, uma coisa que nós não tínhamos há 15 anos atrás, né? Era uma época muito difícil e, não sei se cabe, eu era taxado de louco, porque para todos, estou começando e dando os primeiros passos da futura Universidade do Litoral Norte. Então, os comentários que faziam por trás de mim e na minha frente, vamos dizer, os mais extrovertidos, pô, você está totalmente louco. O Caraguá, Litoral Norte, não permite uma universidade. Então, quando surgiu a figura do centro universitário, eu falei, é por aí mesmo. E foi aí que nós entramos, fomos super bem sucedidos, fomos aprovados por unanimidade, e foi o começo do centro universitário, ou seja, o meu sonho estava realizado. Eu vim para Caraguatatuba em 93, já era frequentadora da cidade, mas sempre como turista, né? E em 98 nós montamos o Laboratório Belato. De 93 para 98 já teve uma mudança muito grande na cidade, em termos assim de números e diversidades de comércios que vieram para Caraguá nessa época, né? A gente já foi notando pessoas que não eram só pessoas da cidade, eram pessoas de fora, de São Paulo, de São José, região, né? Então a gente começou a ter acesso a algumas coisas que a gente não tinha antes para cá. Eu costumo ter um episódio que me marca muito, foi um dia que eu precisei de uma farmácia às 8 horas da manhã e eu não consegui aqui em Caraguá. Em 98, quando nós abrimos o laboratório,
Junto conosco a gente teve vários colegas, que hoje são colegas da área, chegando também na cidade. Já estava uma mudança bem grande na cidade, mesmo de pessoas chegando. E de lá para cá, eu acho que intensificou mais ainda. Alguns anos atrás ela estava muito, em relação às outras cidades do litoral, ela mudou muito, né? Ela apareceu agora. Agora ela... Acho que Caraguá evoluiu bastante e daqui para frente vai ser tudo de bom. Caraguá hoje já é autossuficiente em quase tudo. Antigamente o turista vinha para cá, tinha que vir com um carro cheio de compras, porque nós tínhamos deficiência, os preços eram proibitivos. Hoje não. Hoje você não precisa subir a serra para fazer o seu supermercado, os quiosqueiros, né, os donos de restaurante, eles já têm abastecimento local, né, com bom preço, com qualidade. A recepção foi muito boa, porque na cidade era uma novidade. Fazia que eu acho que por volta de uns 10 anos que não tinha cinema. Então foi muito bom. Mas cinema, você sabe, né, tem aquilo. A gente tem um público excelente na época de férias, janeiro, julho. Lançamento pra gente, a gente não precisa de férias. Lançamento, se o filme é bom, então a gente tem um público excelente. Eu acredito que nos próximos 3 anos, Caraguatatuba vai ter um acréscimo muito grande de população e o nível de população. E os investimentos, os grandes construtores estão comprando as áreas para lançar prédio a nível de médio, alto padrão, para poder superar essa demanda que vem vindo. Essa Mata Atlântica exuberante que está aí, ela não está aí por acaso. Ela é um grande manancial de água, e água está na raiz de todo o desenvolvimento. Como conciliar novas pessoas, novas ocupações? Será que vai ter água para todo mundo? Será que o esgoto vai estar tratado adequadamente? E a produção de lixo, como ficará? Com relação às questões do saneamento básico no litoral norte e propriamente dita em Caraguatatuba, a Sabesp, antes da Sabesp, o sistema de água era gerido pela Prefeitura Municipal, depois pela SBS, que era saneamento básico da Baixada Santista, e em 1975 a Sabesp então iniciou as suas operações no litoral norte com sede em Caraguatatuba. Especificamente aqui em Caraguá, desde 75 que ela está aqui, ela vem contribuindo bastante, mas a gente percebe que houve assim, uma melhora substancial desde a implantação da unidade de negócio Litoral Norte, que aconteceu em outubro de 92. Hoje, Caraguatatuba está batendo aí na casa de 95% de água tratada. Né? Nós temos 46% de todo o esgoto coletado e desses 46%, 100% tratado. Né? Através desses investimentos, nós tivemos aí, desde a década que nós assumimos o sistema, até 2007, investimento na ordem de 160 milhões de reais. E através do programa Onda Limpa, que é um programa do governo do estado, nós já temos recurso, 80 milhões para a continuação das obras em tratamento de esgoto. Isso para a gente que é moradora, hoje eu tenho a felicidade de ter uma casa própria no município de Caraguá, que eu escolhi morar, viver, e a gente quer que eles cresçam e estar na Sabesp que dê essa condição tão boa para que isso aconteça. É isso. Eu acho que Caraguatatuba, da cidade do litoral, é a cidade que mais vai crescer, com certeza, nos próximos anos, né? Não só pela base de gás que está chegando aí, mas Caraguá é uma cidade que é privilegiada não pelas belezas naturais, mas privilegiada pela localização, né? Nós estamos bem no centro, nós chamamos Caraguá de centro comercial do litoral norte, e hoje é mesmo, né? Todos os grandes comércios, os maiores comércios estão aqui em Caraguá, né? A unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba, que nós chamamos de Monteiro Lobato, que é uma homenagem da Petrobras a esse ilustre brasileiro, paulista de Taubaté, ela é uma unidade que, na nova fase do desenvolvimento da Bacia de Santos, receberá gás do campo de Mexilhão, que foi descoberto em 2003, de 2 campos localizados no Rio de Janeiro, mas que via Mexilhão, que fica a 140 quilômetros de Caraguatatuba, também enviará gás para essa unidade em Caraguatatuba.
e até do polo pré-sal da Bacia de Santos, hoje tanto na mídia, descoberto em 2006, mas confirmada sua potencialidade em 2007. Então, todo o gás natural, na fase inicial do desenvolvimento da Bacia de Santos, vai passar por Caraguatatuba. É uma unidade que terá capacidade nominal de processar até 18 milhões de metros cúbicos por dia, isso nominais. Para que as pessoas tenham uma ideia deste valor, hoje o consumo brasileiro de gás está na casa dos 40, 45 milhões. E em Caraguatatuba nós teremos condições de processar até 20 milhões, que seriam os 18 milhões nominais mais uns 10%. E numa segunda fase, que nós já estamos estudando, essa capacidade poderá ser ampliada até 27 milhões de metros cúbicos por dia. Será, portanto, a maior unidade de gás natural do país, que permitirá o recebimento do gás natural da Bacia de Santos, incluindo o polo pré-sal. O que eu lamento, né, é que esse presente poderia ser maior ainda, né, da base de gás, né, que é uma realidade hoje, deve entrar em operação já o ano que vem. Alguma estrutura offshore, que é a estrutura das empresas que dão sustentação à parte marítima e mesmo à unidade de negócios, infelizmente ainda vai ficar na cidade de Santos. Mas eu tenho certeza que as potencialidades da região, novas descobertas virão, e é uma questão de tempo para que esta realidade venha para cá, para Caraguatatuba também. Primeiro, já está trazendo benefícios desde o início da obra. Então, hoje já emprega 2.100 pessoas diretamente no site, né, na área de Caraguatatuba, né, na fazenda, na pecuária Serra Mar. O gasoduto que levará o gás até Taubaté, outras 2.000, 2.100 pessoas estão sendo empregadas. E depois virão os empregos diretos no dia a dia, as empresas de serviço. Então, uma unidade dessa vai requerer, por exemplo, empresas de hotelaria, de segurança, de inspeção, de manutenção. Ou seja, o que se planeja, o que se projeta é que, além da unidade de tratamento de gás Monteiro Lobato, que ocupa uma área de 500 mil metros quadrados, mas com o entorno adicionado chega a uma área total de 1 milhão de metros quadrados, ela vai permitir que outras empresas cheguem ao município para serem fornecedoras de bens e serviços da Petrobras. Sabe, é um absurdo. O grande filé mignon da coisa, lá em Macaé, é a parte de negócios, né? É o centro de convenções, é a própria infraestrutura das empresas que dão suporte à parte marítima. Só para você ter uma ideia, até o lixo que é recolhido das plataformas tem uma empresa que cuida disso. A parte de hospedaria nas plataformas são empresas que estão em terra, com sua estrutura, fazendo esse trabalho, né? E fora a parte de mecânica pesada, você roda lá em Macaé, nesse parque industrial que eles montaram, você fica fascinado. O que para nós, um quarteirão aqui, seria para construir 10 empresas, lá você tem uma empresa. Às vezes mais de um quarteirão para ter uma empresa. Por quê? São equipamentos extremamente grandes, pesados e um volume de dinheiro, um volume de negócios muito grande. Com o progresso hoje, a gente sabendo da base do gás natural em Caraguatatuba, veio de encontro com esses investimentos que fiz no passado. Hoje a LBL está fornecendo para o consórcio e para as demais empresas que estão acreditando no crescimento, nesse progresso de Caraguatatuba. Então, realmente a LBL hoje está preparada para fornecer e para ajudar no crescimento do município, que a gente sabe que não tem mais retorno. É uma cidade grande daqui para frente, Caraguatatuba. Porém, nos preocupa esse crescimento vertiginoso quanto à qualidade de vida. Então, eu acredito que as autoridades hoje já estão preocupadas, não é? Porque visitando outras cidades como Macaé, por exemplo, que está sendo muito citada hoje, que teve um desenvolvimento muito forte com a base do gás, mas teve um crescimento desordenado. Isso aí nos preocupa, mas nós temos participado
junto com a Prefeitura Municipal, junto com o Governo do Estado de São Paulo, junto com o SEBRAE, e nós vemos que já existe uma preocupação em não deixar que isso aconteça aqui. Ela está crescendo. Está crescendo tão rápido que a gente nem sabe aonde vai ficar todo mundo. Porque em todo lugar que vocês passam, vocês veem que está cheio de casas. Então a gente não está tendo espaço. Como a gente teve um período triste, a gente está tendo um período feliz. Por quê? Porque é um investimento grandioso do governo federal, através da Petrobras, que vai realmente trazer para a cidade os recursos que a cidade necessita. Agora, a gente fica preocupado como as pessoas vão lidar com isso. Porque tem muita gente que fala o seguinte, vem o dinheiro, mas junto com o dinheiro vem outras coisas, né? Vem coisas que podem alterar o dia a dia da cidade. Eu acho que vai depender muito dos administradores, da população. Eu acho que a população tem que realmente se organizar, tem que fiscalizar, tem que cobrar, porque senão realmente pode ocorrer o que ocorreu em algumas outras cidades que eu conheci, inclusive visitei a convite da própria Petrobras, onde a Petrobras se instalou, o dinheiro veio, mas acabou se gastando dinheiro indevidamente e acabou se atraindo muita gente de fora, gerando desemprego, gerando um maior crescimento da marginalidade. Eu espero que tudo isso venha com muita qualidade e atenção por parte do governo aqui de Caraguatatuba, para que a gente não perca essa natureza que a gente tem, essa qualidade de vida que a gente ainda tem. Porque o progresso ele traz violência, né? Então é isso que a gente não gostaria que viesse junto, né? Continuasse na paz que a gente sempre teve. Outra coisa que foi imposta aqui, contra a vontade da maioria da população, é o cadeião. Porque a gente sabe que atrás disso tudo vem coisas que não são muito agradáveis para a gente, como fugas, aumento do tráfico de drogas, assim por diante. Isso também vai aumentar também o movimento aqui em Caraguá. Linda, muito bem equipada no campo médico, por exemplo. As cidades vizinhas vêm para cá para fazerem as suas consultas. Gostaríamos de salientar que nós da Clínica Santa Marta estamos sempre dispostos a trazer o que de mais novo existe na medicina, para proporcionarmos à população uma tecnologia de ponta. Hoje, os aparelhos que possuímos são aparelhos de última geração. Como exemplo, a ressonância magnética de campo aberto, a densitometria, que nos permite uma densitometria de todo o corpo, de corpo completo, para avaliar a massa óssea e a massa muscular. Aparelhos de mamografia de alta densidade, de alta especificidade e aparelho de ultrassonografia de 4 dimensões. São aparelhos de última geração. Caraguatatuba é uma cidade assim que eu sempre acreditei. Tanto que eu investi nessa área, na área comercial, para poder oferecer às pessoas, aos moradores de Caraguatatuba, algo de bom. Tanto que a nossa autoescola, ela é a única da região, no litoral e Vale do Paraíba, que oferece todas as categorias. Então foi onde eu comecei a pesquisar e acreditar no segmento, acreditar no município e comecei a fazer o investimento que eu fiz. Hoje nós habilitamos as pessoas aqui em Caraguá em todas as categorias: moto, carro, caminhão, ônibus e carreta. Acreditamos no progresso, na força desse povo. Acreditamos na capacidade que o povo do litoral tem, na capacidade de crescimento da Petrobras e de todas as empresas que estão vindo com a Petrobras para cá. Acreditamos sim, e com isso nós queremos proporcionar à população esse desenvolvimento na nossa área, que é a área da medicina. Eu acho que Caraguatatuba, nos próximos 10 anos, vai crescer muito. Acredito muito nisso. E não tenho medo de investir em Caraguá. Olha, o sentimento por Caraguá é um negócio tão grande que eu não posso falar muito, que eu me emociono. Eu tenho toda a minha vida longe daqui, através da minha mãe,
como a minha cidade. Depois que eu vi com a minha família, realmente ela se tornou a minha cidade. Eu acho que numa frase, eu amo Caraguá. E não é só Caraguá. Eu amo Ubatuba, eu amo São Sebastião, eu amo Ilhabela. Esse litoral norte do estado de São Paulo é algo magnífico. Eu costumo dizer quando eu viajo pelo Brasil e pelo exterior também, que se nós tivéssemos aqui no nosso litoral norte a cor da água do Caribe e a temperatura da água do Caribe, alguém podia fazer um atestado juramentado e registrado em cartório que o paraíso começou aqui. É assim que eu sinto. E eu acho que vocês, né, ao documentar essa realidade, né, triste, né, doída, sofrida, eu acho que fica na memória da cidade, né, e vai ficar registrado o que foi essa tragédia. E a população de Caraguatatuba, que é formada como maioria das pessoas que vieram de fora e aqui fizeram suas vidas, aquelas que não passaram, não viveram esse 18 de março de 67, que elas, através desse documentário, fiquem sabendo e ajudem também a colaborar para que a gente possa manter a encosta intacta, usar o solo devidamente, disciplinadamente, para que a gente possa manter as características da cidade, que é uma cidade muito bonita e de muito futuro. No ano 67, numa tarde de verão, dia 18 de março, foi grande a destruição. Caraguá foi soterrada com lama e vegetação. Caraguá volta a sorrir depois do que aconteceu, com um novo visual, nem parece que sofreu, recebendo o turista que jamais te esqueceu. Sua beleza e magia lá do alto avistada, vem descendo em caracóis até chegar na baixada para o litoral norte. És o portal de entrada, a praia mais visitada é a do centro de Caraguá, com águas calmas e claras para o turista se banhar. Quem te conhece te ama, sempre se lembra em voltar.